Capoeira de Angola. Capoeira de Angola, colega velho, foi minha libertação. Tempo da rebeldia, época de confusão. Agradeço a meu mestre, agradeço a meu mestre, colega velho, foi quem me estendeu a mão, me mostrou sabedoria, pros problemas solução, camarada. E viva meu mestre, e viva meu mestre, camarada. E quem me ensinou, e quem me ensinou, camarada. Eu me chamo Rodrigo Milbrat da Silva, sou filho de Ivone Anita Milbrat e João Francisco da Silva. Sou natural da cidade de Esteio, nasci no dia 21 de dezembro de 1979. Meus pais vieram para Canoas nesse mesmo ano, então desde então eu sou um canoense. Eu vi a capoeira pela primeira vez através dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos masculinos e 3 irmãs femininas, né? Então, meus irmãos, eles são mais velhos e eu na época eu tinha em torno de uns 9 ou 10 anos de idade. Foi no ano de 1990, ali para 91, no qual eles foram convidados pelo um vizinho nosso ali no prédio no Guajuviras. A gente já morava no bairro Guajuviras, né, em 1990. E aí eles foram convidados para ir assistir uma aula, treino, né, uma aula gratuita de um treino que ocorria ali num bairro vizinho que é a Chácara Barreto, na instituição Castro Alves, uma entidade que tinha ali. E eu ali naquela época, muito menino, fui lá conhecer. E aí eu lembro que quem estava dando aula naquela época lá era o mestre Gulliver hoje, mestre da Palmares, né, do grupo que eu atuo. E o mestre Sorriso também estava lá, eles estavam puxando o treino. E os meus irmãos, eles foram lá fazer esse primeiro treino. E foi ali que eu conheci a capoeira a primeira vez, nessa sociedade Castro Alves. E aí, retornando para casa, eles acabaram parando de treinar, não gostaram da capoeira. Eu gostei, brilhei meus olhos muito, achei muito interessante, principalmente os movimentos acrobáticos da capoeira. Tinha o mestre Sorriso, o mestre Gulliver, eles faziam bastante acrobacias e movimentações que eu fiquei ali bem impressionado com aquilo e me chamou bastante atenção. Mas como meus irmãos, eles não retornaram para o treino, naquele bairro eu não tinha condições, a minha mãe não deixava eu ir sozinho também, até porque era à noite, então era muito perigoso para mim, enfim. Então depois eu pensei a ver a capoeira no Guajuviras uns 2 anos após. Começou a capoeira no bairro Guajuviras, e aí, para minha sorte, muito próximo da onde eu morava, que foi o mestre Dindo que começou, e aí eu passei a conhecer então a capoeira e desde quando eu entrei lá em 1992, foi isso, 2 anos após eu ter conhecido ela, eu passei a ingressar então e treinar com o mestre Dindo ali na Casa Velha, que a gente chama ali, que fica no setor 4A, na Rua do Pioneiro, antigo Pioneiro. É que assim, ó, a gente é 3 filhos, né, de mãe solteira. A minha irmã mais velha, que era a governanta da casa, a mãe trabalhava muito, né, e eu como um caçula. E os meus 2 irmãos, eles sempre tinham essas atividades ali no prédio, a gente jogava bola, a gente brincava. Na época o Guajuviras não tinha nem cerca, não tinha muro, não tinha nada, então era muito aberto, muito acessível, né, todos os terrenos ali. E aí a gente brincava muito ali, a gente jogava bola, a gente jogava bolita, jogava sela, com a gurizada na época. E aí eu sempre gostei de moleque, né, sempre gostei de fazer esse tipo de atividade, esporte e tal. E aí quando a capoeira iniciou ali, que eu conheci a capoeira no bairro Guajuviras efetivamente com o mestre Dindo, aquilo ali me brilhou os olhos. Aí eu já tinha alguns vizinhos meus ali, colegas de escola que estavam fazendo, e eu achei muito bom para mim e fiquei desde então, me chamou a atenção e eu segui ali com a capoeira com o mestre Dindo. Foi um período da minha vida que eu fui praticamente acolhido por ele.
né? Como a mãe trabalhava muito, uma mãe solteira, e não tinha muito tempo para dar atenção em casa para nós. A gente passava a maior parte do tempo brincando na rua ou treinando, jogando capoeira, e aí voltava para casa, era 5h30 da tarde, a mãe chegava às 18 horas, tinha que ir para casa. Vamos lá, vamos arrumar a casa que a mãe vai chegar, senão ela vai brigar com nós. Aí cada um tinha uma tarefa em casa, né? Um lavava a louça, outro varria, outro arrumava os quartos, enfim. E aí ali eu despertei o interesse e fiquei assim, direto treinando capoeira e brincando com a gurizada. A gente treinava, saía do treino e ia para o campo, a gente saía do campo, ia para o colégio, para a escola, no horário do recreio, nos intervalos da escola, a gente jogava e fazia uns movimentos ali. Então isso daí foi que me chamou bastante atenção, foi muito bom para mim, para o meu desenvolvimento naquela época, né? Cara, quando eu cheguei ali na sede do Mestre Dindo, eu lembro que eu lembro da Giane, hoje é a mestra Giane. Eu lembro do Chapéu. O Chapéu ele era muito acrobático, ele era magrinho assim e fazia uns movimentos assim muito acrobáticos. Ele dava uns S dobrado bacana, eu achava muito legal os movimentos dele, os relógios que ele fazia também. Então era um cara que tinha bastante destreza com o corpo, eu consigo lembrar dele. Eu lembro também do Puma. O Puma puxava alguns treinos também naquela época. O Puma era um dos alunos mais velhos do Mestre Dindo, junto com a Giane e com o Mestre Atravessado, que eu passei a conhecer depois. O Mestre Atravessado, ele segurou um trabalho aqui no bairro Estância Velha, um bairro vizinho aqui do Guajuviras, e aí a gente fazia algumas visitas ali no trabalho dele. E eu lembro do Mãozão, também era um rapaz que morava na estância ali, que treinava. Naquela época ali estava o Gaspar, o Pezão, o irmão do Mãozão também. Aí tinha um rapaz ali que morava perto onde eu morava, ali no bloco onde eu morava, que era o Fabinho. O Fabinho estava treinando naquela época junto. E o que eu mais tive como referência ali nessa época treinando foi o Moacir Leandro Machado Pereira, que é o gordo. Ele acabou saindo da capoeira depois, mas com o gordo que foi o meu maior desenvolvimento, porque o Mestre Dindo ele trabalhava na época durante o dia e aí dava aula de noite, segunda a sexta. E a gente treinava durante o dia com o gordo. Eu comecei a treinar muito com o gordo, nós ia no mato, pegava vergas, na época das vergas que dava ainda para entrar em qualquer mato ali, tinha muita mata nativa no Guajuviras e na Estância Velha, a gente entrava ali para pegar algumas vergas para fazer brimbal, a gente cortava pneu, fazia toda a parte de instrumentação ali. E a gente treinava bastante capoeira durante o dia. E ainda pegava o treino com o Mestre Dindo à noite, né? Naquela época não tinha muita distinção de treinos para os iniciantes e para o mais velho, então foi onde eu comecei a aprimorar mais conhecimento técnico da capoeira, treinando junto com toda essa galera aí. Alguns pararam no meio do caminho e aí depois outros seguiram e até hoje aí tá aí daquela época que o Mestre Buiú, o Mestre Sasquatch, o próprio Mestre Atravessado, a Mestra Lore. A Mestra Lore foi praticamente a minha mãe na capoeira. Ela me acolheu junto com o Mestre Dindo naquela época e aí eu lembro que ela nos tratava assim como um filho. Até hoje ela nos trata como um filho, né? Eu costumo dizer que a Mestra Lore hoje ela tem os netos dela, que são meus filhos que estão na capoeira aí, né? Meu menino Gustavo está com 16 anos hoje e a Ana Clara com 6 anos. Inclusive a mestra e o mestre são padrinhos, né, dela, né? Meu apelido na capoeira foi colocado de Bola 7. Por que Bola 7? Na época em 1993 tinha uma novela que tinha lá um personagem chamado Bola 7 e como eu sempre fui gordinho, né, então era muito parecido com esse personagem e aí o mestre acabou me colocando o apelido de Bola 7 lá na época. Mas hoje eu sou conhecido como Bola. E aí depois, trazendo para a atualidade, né, após as minhas viagens para a Bahia, eu passei a conhecer o mestre Bola 7, lá da BCA, do Pelourinho. O próprio mestre Nô questionou, seu apelido é Bola 7, mas já tem um Bola 7 aqui. Vamos deixar por Bola então, quem sabe? Aí eu não hesitei também, né, concordei com os mestres, né, os mestres é que mandam um apelido na gente, a gente sempre tem, todos os capoeiristas, a maioria dos capoeiristas, eles têm um apelido na capoeira. E aí então eu fui revisado meu apelido depois de grande, né, na vida adulta já, vindo nas minhas viagens para a Bahia e eu passei a ser chamado no grupo conhecido como Bola. A capoeira nessa época, como eu comecei, era uma capoeira assim bem, vamos dizer assim, que era uma capoeira mais livre, eu vou te dizer assim, sabe, no meu ponto de vista. Ela era uma capoeira mais violenta, mais dura, mas era uma capoeira que ela tinha, obviamente,
Aqui, como ela vem, a origem dela vem da Bahia, embora o nosso mestre, o fundador do grupo Mestre No, ele veio desde o início, ele fundou o grupo em 1979, bem no ano que eu nasci, o grupo Palmares, né? Ele vem do grupo Retintos e depois dos Orixás da Bahia, e logo após ele fundou o grupo Palmares em 1979, 22 de novembro de 1979. Quando ele veio aqui para o Rio Grande do Sul, ele, de certa forma, organizou a capoeira. Ele orientou, porque não havia os praticantes da capoeira ali, um dos fundadores, que é o próprio mestre Alfredo daquela época, o contramestre alemão de Florianópolis, Marcelo Junqueira e outros que foram os pioneiros da capoeira, que são de origem da Palmares aqui na cidade de Canoas. Eles tinham uma capoeira dura, e a do meu próprio mestre Dindo, né? Aprendi a capoeira de uma forma em luta mesmo. Eles tinham poucas informações em termos de educação física e a parte de preparação mesmo, com cuidado, e a gente treinava muito. Os treinos eram bem duros. Naquela época, eu consigo lembrar aí que a gente corria Estância Velha, corria Guajuviras, depois ia para a sede, para o espaço da capoeira na Casa Velha lá, e ainda fazia treinos de 2 horas, sabe? A gente saía exaustão de lá, né? E ainda no treino, nas rodas, o bicho pegava mesmo. Entrava, se não saía, vai treinar, volta depois, e a gente ia criando uma couraça, como se fala hoje, né? Eu consigo lembrar também que tinha as rodas que eu fui pouco, quando eu era menino, nas rodas do Navegantes em Porto Alegre, e lá eu via muita troca de capoeiristas bons na época, né, que eu consigo lembrar ali, e a capoeira ela era bem dura. A capoeira era uma capoeira firme, uma capoeira luta mesmo, não tinha muita parte de fundamentos da capoeira, não tinha a fundamentação toda de instrumento, de cantorias, Claro, o ritual ele sempre existiu, mas eu cansei de ver roda de capoeira com 4 berimbau, com 3 pandeiros, ou com 2 berimbau, enfim, não tinha... Naquela época eu entendo que a galera ela não dava muita atenção para essa parte de fundamentos da capoeira e era mais para a parte de luta mesmo, a parte da trocação, né? E aí veio essa evolução junto com as outras artes também que eu conheci no Guajuviras, ali tinha taekwondo, tinha kung fu, tinha outras artes marciais ali também, como o próprio boxe. Tudo era uma disputa, né? E a gente tinha como referência isso, e na capoeira não foi diferente naquele período. Então eu conheci naquela época uma capoeira muito dura, uma capoeira firme, e que poucos ficavam e poucos entravam em algumas rodas aí para poder segurar o reggae mesmo. Eu tenho aí o meu mestre como referência aí, que era um dos gladiadores, assim como outros personagens da época lá, o próprio contramestre alemão, mestre Alfredo e outros que eu via na roda, aí trazendo para Porto Alegre o mestre Ivonei, o mestre Marcelinho, que eram minhas referências ali naquela época de gladiadores. Eu vi os caras lutando mesmo capoeira, e aí no início para mim foi um pouco de choque assim, né? E aí depois trazendo para os treinos e a gente entendendo que tudo que a gente treinava a gente botava na roda. Quando chegava na roda era uma barbada tomar um pé, porque aquilo ali tu já estava dentro do teu normal do dia a dia nos teus treinos. Então isso passou de ser surpresa, e aí eu comecei a me adaptar com isso. Eu comecei a capoeira em 1992 lá na Casa Velha, no bairro Guajuviras, com o mestre Dindo. E aí eu passei a treinar esse 1 ano, e naquela época os batizados eles ocorriam a cada 2 anos praticamente para te pegar uma graduação. Eu lembro que eu perdi a corrida do evento em 92, não lembro se teve, mas eu consigo lembrar do evento de 93, onde eu fui batizado. Então ali, naquela época, depois que eu fui batizado na capoeira, eu fiquei ainda um período de uns 2 anos, fiquei de 93 a 95 praticando. Nesse período eu conheci ali o mestre Buiú, que passou a treinar ali na casa antiga. Eu conheci o mestre Vermelho, Cloni. Cloni era meu vizinho de porta, no residencial onde a gente morava ali no bairro Guajuviras. E aí depois a gente já brincava muito no pátio, brincava de outras atividades ali. E aí depois ele passou a fazer capoeira, eu conheci ele lá também na academia. Aí logo quando ele estava entrando, o mestre Sasquatch também descendo do bairro Estância Velha, começando as atividades ali na sede, na casa antiga ali no bairro, no mestre Dindo,
acabei me afastando da capoeira nesse período, 1995. E aí eu comecei a pipocar, como se dizia, né? Saía e voltava. Eu estava entrando numa fase bem complicada da minha vida, que era a minha pré-adolescência. Não é desculpa, mas imagina tu crescer de uma mãe solteira vulnerável a toda essa parte da periferia, essa parte da onde a gente tem uma desigualdade muito grande. E o bairro Guajuviras, ele foi um bairro muito violento naquele período, na época, tanto que hoje ele é um território de paz. Eu passei por um período da minha vida como uma fase de rebeldia, eu costumo chamar isso, tá? A minha pré-adolescência e a minha adolescência também. Ali no meu período, entre meus 14 anos até os meus 20 anos ali, foi um período bem conturbado. Foi um período onde eu comecei a me revoltar, não queria aula, não queria estudar, não queria fazer capoeira, não queria nada. E aí depois, com o tempo, eu fui voltando, né? Porque eu precisava trabalhar, tinha exemplo da minha mãe, tinha exemplo dos meus irmãos, que a gente precisava se sustentar em casa. E aí eu comecei a me dedicar aos trabalhos e ao estudo. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu acabei largando da capoeira. Aí eu participava pouco, participava de vez em quando de umas festas que tinha ali no Carnaval do Guajuviras, onde o João do Pioneiro, o Acácio e o João do Pioneiro, eles promoviam essa festa ali. E aí o mestre Dino colocava a roda de capoeira ali e eu aparecia nessas rodas, né? Mas ia de vez em quando nessas rodas aí, eventualmente, e participava de alguns eventos mais como plateia do que como um capoeirista atuante mesmo. E aí esse tempo foi passando, eu resolvi também me dedicar aos estudos, buscar minha profissionalização. E aí comecei a estudar, comecei a trabalhar na área. Hoje eu sou formado em gestão financeira, eu sou técnico em contabilidade. Naquela época eu já estava fazendo meu técnico no segundo grau técnico que tinha na época, na escola Bento Gonçalves, ali na Matias. E depois eu passei a minha formação acadêmica lá como técnico em contabilidade lá em Porto Alegre. E aí em 2006 eu comecei a ter contato novamente com a capoeira, comecei a conversar com o mestre Dino bastante. Já estava com a intenção também de construir uma família, eu estava lá naquela fase lá dos meus 27 anos, 26 para 27 anos, eu queria já construir uma família, queria ter também a minha independência, sair, né, da residência onde eu morava com a minha mãe. E aí eu procurei o mestre Dindo e ele me acolheu novamente pela segunda vez. Então lá entre a transição ali de 2006 para 2007 eu retorno para a capoeira e é onde eu sigo até hoje aí nesse caminho, nessa trilha aí com o mestre Dindo e com nossos irmãos aí no Grupo Palmares. E naquela época ali, quando eu voltei para a capoeira em 2007, também tinha o menor, o Jefferson, menor, agora hoje está parado, mas treinava bastante, treinava duro na época. E aí tinha uma galera de Novo Hamburgo, o Lua, contra Mestre Lua, o Mestre Pardal. O Mestre Pardal, a gente tem uma afinidade tremenda, a gente conseguiu, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. O Pardal é um cara muito carismático, né? O Mestre Pardal é fora de série. E aí eles fiz uma parceria com eles lá naquela época de treino, vinham de Novo Hamburgo, treinavam bastante. E aí a gente até hoje aí nessa batida aí. O Mestre Pardal hoje mora em Florianópolis. Cara, eu comecei a ensinar capoeira, eu era instrutor no grupo, e isso foi em 2015 por aí, faz pouco tempo que eu ensino capoeira, então na época eu era instrutor. E aí eu me motivei das conversas que eu tive sempre com os mais velhos, né? Antes de começar a ensinar eu tinha muita rebeldia ainda, eu tinha algumas coisas, quando eu voltei para a capoeira eu voltei já na minha fase adulta. Né? Enquanto tu volta como adulto para capoeira, tu já tem as tuas percepções, tanto de profissional como pessoal, tu já tem os teus valores. E a capoeira ela te molda muito quanto a isso. A capoeira me ajudou bastante. Assim, meu mestre, como meu principal mentor, e meu pai na capoeira, ele me abriu os olhos para muitas coisas. Uma das principal delas é tratar a emoção, botar a razão sempre na frente da emoção. E aí a gente conversava muito. Eu voltei para a capoeira e fiquei incomodando o meu mestre. Ele sempre foi receptivo, não tem hora, não tem dia para bater na porta dele lá para conversar. Então eu fiquei praticamente um ano me atualizando e botando em dia tudo aquele período que eu perdi, que eu me arrependo de ter perdido nessa lacuna que criei de 95 até 2005, praticamente 10 anos ali. Eu fiquei nesse limbo. Né? E aí quando eu volto para o meu mestre, ele abre as portas com a maior boa vontade, a maior dedicação, com toda a experiência já também, porque quando eu conheci o mestre Dindo ele era professor
Ele também estava na fase dele de entendimento e amadurecimento como capoeirista. Ele se moldando, ele vem moldando os alunos. E eu entrei bem nesse período ali, e ele já era mestre, estava na fase dele de mestre branco ponta verde, e aí ele começou a passar alguns ensinamentos e dentro desses ensinamentos sempre veio a parte didática e a parte da filosofia do mestre, que é a inclusão, resgate e a inclusão social. Eu me sinto um resgatado, incluído também dentro do mundo da capoeira através do meu mestre, e eu entendia a necessidade e a obrigação também de devolver para a capoeira aquilo que ela fez para mim quando eu era menino e quando me transformou também numa pessoa mais disciplinada e mais responsável pelos meus atos ali na fase adulta e buscando sempre o aprimoramento com disciplina na vida para ser um bom cidadão. Isso é uma premissa básica ali do nosso grupo, né? Até hoje o mestre segue nessa batida aí, e eu me senti nessa obrigação de devolver para a capoeira de alguma forma. Como eu já era formado em técnico em contabilidade e na empresa onde eu trabalho até hoje, estou há 15 anos nessa empresa, tive uma oportunidade de migrar para a área financeira. Eu passei a me dedicar então para uma formação em gestão financeira e começo a mudar um pouco a minha atividade profissional. E junto já com a disciplina da capoeira, eu comecei a abrir as portas lá também na minha empresa e com muitas oportunidades de crescimento e amadurecimento. E aí eu comecei a buscar algumas formações técnicas específicas da área contábil e da área de finanças, e eu entendi que eu poderia contribuir isso na capoeira de alguma forma. Aí eu trago isso para o grupo. Nós temos uma associação desde 2005 ali, no bairro Guajuviras. E aí eu precisei atualizar a documentação da associação. E aí comecei a me interessar com essa parte mais burocrática e passo a ajudar o mestre também nessas organizações. E nessa mesma batida, o nosso trabalho ele sempre foi um trabalho voluntário, um trabalho gratuito ali no bairro e fora dele. Hoje nosso grupo está expandido aí, sobre a responsabilidade do mestre Dindo, ele está expandido para dentro e para fora do estado e do país, né? E aí, então, eu comecei a ajudar a organizar isso, a parte burocrática da associação, e nessa mesma batida nós tivemos a oportunidade de organizar os documentos e a fazer alguns projetos de captação de recursos para fomentar as aulas do mestre. Porque uma das coisas que eu não achava justo era o mestre não ganhar nada para dar aula, para ensinar, dedicar todo aquele seu tempo, embora ele não vive de capoeira, não vivesse também naquela época ele trabalhava durante o dia para dar aula à noite, eu achava injusto ele não ter uma remuneração pelaquilo, uma retribuição pelaquilo, sendo que eu tenho certeza que a maior retribuição do mestre é ver um aluno formado do lado dele, que foi onde eu entendi isso e sigo esse papel até hoje. E aí o mestre sempre nessa batida de ensinamentos e buscando aumentar o time, levar a capoeira para mais gente, principalmente aonde outras artes marciais não chegam, eu comecei a despertar uma curiosidade por dar aula, por ensinar. Porque antes da gente ensinar, a gente já passa por um período de preparação didática dentro da nossa própria escola. Uma hora o mestre não vai vir, não vai poder dar uma aula, ou um professor do grupo não pode dar aula, aí a gente está ali como instrutor para cima, a gente já consegue puxar um treino, né, um treino básico, e aí a gente vai levando. E a gente já está se preparando para dar aula no nosso espaço. E como eu trabalho na cidade de Esteio, eu fiz uma amizade na verdade, veio através da capoeira essa amizade com o Amaro Nascimento, que é um nosso irmão de capoeira, também ele era capoeirista na época do mestre Alfredo, ele treinou, e aí ele trouxe a oportunidade de eu conseguir um espaço ali aí eu fiquei super faceiro, fiquei muito contente com esse espaço que ele conseguiu para mim ali em 2014 para 2015. Eu comecei a ensinar ali também com meus primeiros alunos. Eu dei seguimento naquele trabalho ali por um período de uns 3 ou 4 anos. Eu consegui graduar os alunos ali, batizar e graduar eles, uns 2 ciclos ali de graduação. Aí depois o espaço foi ficando o pessoal foi saindo, foi se desistindo um pouco, ficaram desanimados, e eu tentando criar algumas formas. Eu também novo não tinha uma forma de persuasão, porque hoje em dia tu tem que estimular muito o aluno para ele ficar contigo treinando capoeira. Principalmente nessa era digital agora, está cada vez mais difícil tu conseguir ter um aluno fiel mesmo, que fique lado a lado e que desperte o interesse pelo esporte, pela cultura. E aí acabou desativando aquele espaço, e aí depois eu passei a dar aula em outros núcleos, aí passei pelo bairro, pela Estância Velha, a Estação Fátima, era uma comunidade que ficava lá embaixo, na rua da Barca lá. Dei aula lá por um período de 1 ano,
um ano e meio. O Falcão conseguiu para mim aquele espaço ali. E aí eu fiquei dando aula ali por um período de um ano e pouco. Também batizei as crianças ali e depois teve uma defasagem. Ali naquele bairro ali, a violência era bem maior que a do Guajuviras. E aí por uma questão, eu dava aula na rua, tinha uma aula numa praça ali, depois eu passei a dar aula num pátio de um bar ali. Acabou fechando o bar e eu infelizmente não dei continuidade naquele trabalho ali. E aí depois eu passei a dar aula, e é onde eu dou aula hoje, no bairro Rubem Berta. Aí o que eu entendi? A cidade de Canoas, ela tem, embora tenha 12 grupos atuando hoje na cidade, ainda tem espaço para algumas atividades aqui. Mas como o nosso grupo também eu tenho outros irmãos de capoeira que dão aula aqui nos bairros em torno, eu senti a oportunidade de buscar um lugar fora daqui da cidade. E hoje eu estou dando uma aula no trabalho social voluntário que eu faço no bairro Rubem Berta, lá onde meu pai mora. É uma comunidade lá, uma invasão. Já faz uns 4 anos que eu estou lá com essa galera, tem uma galerinha lá também pipocando, né? Mas estou segurando esse trabalho lá. E está muito bacana, tem uns que entram, outros que saem, enfim, a gente vai levando aí dessa forma aí como pode, né? Então quando eu voltei lá em 2007 para capoeira, eu voltei aluno batizado, né, Cordel Verde. Nosso grupo ele tem um sistema de graduação com base nas cores da bandeira. Então naquela época lá era verde, verde e amarelo, amarelo, azul e amarelo, azul. E depois contramestre, que são todas as cores trançadas. E aí depois de contramestre vai para mestre. E aí com esse tempo, com o passar do tempo, os mestres, mestre No, e passou para o mestre Dindo, enfim, para os mestres responsáveis na época no grupo, um formato de organização, de melhorar a linha do tempo técnica dos alunos e também uma forma de manter os alunos. São duas estratégias. Uma estratégia é aumentar o tempo de formação e qualificar os alunos num espaço maior de tempo. E outra técnica é também de segurar o aluno nas devidos níveis de graduação, porque daí ele desperta o interesse em avançar cada etapa a mais, né? Um grau a mais na sua etapa. E aí criou-se uma lacuna maior nesse tempo. Então de verde para verde e amarelo já precisa de 5 anos. Então ele passa pelos verdes, todos os outros pontas também para chegar lá, que é o ponta amarelo claro, ponta amarelo escuro, depois azul claro, azul escuro, até chegar no verde e amarelo. E aí, assim, do verde e amarelo, tem o verde e amarelo claro, verde e amarelo escuro, e isso tudo leva numa lacuna de 1 ano entre mudanças de graduação. Quando chega na fase de instrutor, aí sim tu começa a passar um tempo maior. Então, instrutor, tu fica lá de 2 a 3 anos conforme a tua evolução com a capoeira, porque no nível de instrutor no nosso grupo Palmares hoje, ele já requer uma responsabilidade bem mais firme, né? O aluno ele já tem que estar dedicado, tem que estar disciplinado, ele tem que estar indo bem, principalmente no lado profissional e pessoal também, obviamente, mas ele tem que já demonstrar uma certa responsabilidade com a capoeira. E passar a ensinar capoeira também conforme o seu interesse. Aí eu venho lá em 2007 com o cordel verde, era engraçado, que o meu cordel não dava nem a volta na cintura, ele ficava só o pompom assim de fora, né? Eu gordinho, já com uma estrutura bem maior, como eu tinha lá dos meus 12 para 13. Eu venho nesse período e aí, claro, passei por toda essa transição, né, na graduação de verde e amarelo, enfim, passei por alguns pontas. E aí o detalhe é que entre o verde e o verde e amarelo, conforme a tua evolução e a avaliação do teu mestre, ele pode fazer também uma etapa de pular um nível de graduação, não precisa seguir todos os níveis. Fora aqueles que além de precisar ter uma capacidade técnica, também precisam ter presença, né, porque tem muitos alunos que vêm no início do ano, treinam na metade do ano, pegam 3 ou 4 treinos no ano, e aí chega no final do ano e quer se graduar. E o mestre ele é muito rígido nessas questões e é plausível que seja dessa forma. E aí eu tive uns avanços de etapa do verde até o verde e amarelo, e depois eu segui na graduação, né, do verde e amarelo até instrutor, e aí é onde os níveis de instrutor passa a cada 2 anos, e de instrutor para professor também, que é o cordel azul, e aí do cordel verde, azul e amarelo escuro até o azul, tu leva ali uma etapa ali de uns 3 ou 4 anos também para chegar no nível de professor. E aí quando tu chega no nível de professor, tu já está praticamente formado, né? Tu já é quase um aluno, tu é um aluno formado, na verdade, não é quase, tu é um aluno formado dentro do grupo. E aí tu passa de professor para contamestre em torno de 5 anos, e aí depois a pegada vai de 5 em 5 até tu chegar no teu nível de mestria. Eu acho uma coisa assim muito engraçada,
um fato engraçado que passou na minha época, desse nível de graduação, porque quando eu volto para e lá em 2007 eu começo já a viajar. Então até o mestre Sasquatch fez uma gravação, eu tenho uma gravação ali do mestre Sasquatch num evento, meu primeiro evento, que eu saio fora da cidade de Canoas, que o mestre me leva para a cidade de Florianópolis. Aí eu fui bem contente, vou ir viajar, vou pela capoeira e tal, vou conhecer praia. Nada disso, a gente foi, não conseguimos, fomos um dia só na praia e o resto a gente ficou direto lá, treinando de manhã, oficina de manhã e roda à tarde e o evento logo à noite, né? 3 dias intensos, foi muito legal. Conheci a Roda da Figueira, uma roda muito bacana lá do mestre Pinóquio e o mestre Pai de Santo, o contramestre Dudu, e aí a galera toda lá, que eu não vou também lembrar de todos, mas tem uma galera muito massa, muito receptiva lá, do nosso grupo, o próprio mestre Polegar sempre nos acolheu super bem, o mestre Corvão. Então, assim, para mim foi assim, muito surpreendente esse acolhimento que a capoeira fez para mim na época, principalmente porque eu já estava acostumado dentro do grupo com esse acolhimento do meu mestre, da minha mestre, dos meus irmãos de grupo, mas aí tu sai do teu espaço, né, da tua casa e vai para visitar por uma viagem um outro espaço, tu identifica assim essa receptividade, tu te surpreende, poxa, que galera legal, que galera massa, que receptiva, né? E aí ali eu fui viajar com o meu cordel verde e era bem engraçado, né? Eu já estava cheio de vontade, entrava nas rodas lá treinando, jogando, enfim. E aí teve um aluno, até um instrutor, joguei com o instrutor do mestre Polegar lá. Depois acabou a roda, o instrutor falou pro mestre Dinto: ô mestre, traz esses verdes disfarçados aí pra jogar. E eu tava cheio de fome, né, cara? Fui viajar, fui com vontade de jogar capoeira, fui pra cima de todo mundo, não queria nem saber, nunca foi o meu empecilho ter medo, né? Eu sempre fui desafiador, tanto que eu me machuquei bastante nessa minha trajetória aí, mas eu gostava muito do desafio e aí foi muito bacana lá com aquela galera na época. Então hoje eu sou contramestre, né, formado em contramestre, fui formado em novembro de 2019, aí agora a gente está levando esse ciclo aí, aguardando e se preparando aí também para os novos desafios que a capoeira vem trazendo para nós. Bom, então para a gente fazer um fechamento desse linha do tempo das graduações, eu me formo então professor em 2017 e aí em 2021, foi bem no período da pandemia ali, até infelizmente a gente não conseguiu ter a presença do mestre No em função desses problemas de viagens aí que estava bem restrito, teve a formatura de contramestre. A capoeira hoje, ela tem, na minha percepção, ela tem uma grande diferença de evolução para a época que eu comecei. Lógico, eu não entendia muito na época que eu comecei, eu era menino, e depois quando eu reiniciei, sim, eu passei a perceber a parte mais de fundamento, a parte de organização, tanto dentro e fora da roda, porque o meu mestre, como uma referência principal para mim, assim, em termos de tanto profissional, pessoal e como meu principal mentor, eu entendi que ele foi uma das peças que contribuíram muito para a organização da capoeira, principalmente aqui da cidade. Eu vou comentar aqui sobre a cidade de Canoas, sobre o mestre Dindo, mas eu tive ele como uma referência para isso. E eu percebi que na capoeira, na época, quando eu reiniciei, eu tive um choque, porque nós não tínhamos toda essa questão, principalmente na nossa escola, em termos de fundamento, respeitar fundamento, saída de jogo, se comportar nos 3 níveis do capoeirista Angola, que a nossa escola é capoeira Angola, Palmares Capoeira Angola, do mestre No, mas é a Angola do gueto de Salvador. É uma Angola que já vem da ancestralidade do próprio mestre No, do Newton, do Zeca e do Pirro, os mestres ancestrais, mestre No, que ele traz para nós uma proposta de capoeira que ela na época era dura e agora ela está mais, vamos dizer assim, disciplinada, mais técnica, mas ela não deixa de ter as suas movimentações. E adaptada à capoeira no sistema do mestre Dindo, ela ficou uma capoeira muito mais rica em recursos, uma capoeira mais inteligente, eu diria. É uma capoeira onde é praticamente um jogo de xadrez. Tu começa com jogos, tu começa uma movimentação embaixo, começa a ter uma evolução numa linguagem corporal, aliada também aos cantos e os toques, que a bateria e os cânticos da capoeira, elas falam muito para que tu execute ali no jogo. E aí tudo isso o mestre Dindo
traz esse cuidado para nós e nos aplica na atualidade. Então essa é a transformação que eu identifiquei daquele período para a atualidade, né? E no âmbito geral, a capoeira ela está muito mais organizada, ela está mais acessível entre as escolas. Eu tinha uma percepção de muita rivalidade entre os capoeiristas na época. Eu tinha essa percepção de ter rodas de capoeira para determinados grupos, que eu denomino de redutos, que é onde os grupos faziam as suas rodas e convidavam alguns capoeiristas para participar. E eu vejo hoje a capoeira ela mais ampla, e já quebrando esse sistema de quilombo exclusivo para cada grupo participar. Então eu vejo que a capoeira nesse ponto ela está mais acessível e mais ampla para quem realmente é capoeirista e procura a roda, que é também uma das premissas aí do mestre Dindo, que a gente tem que ir em todos os locais e saber se comportar como um angoleiro, como um contemporâneo, se precisar como regional, respeitando a capoeira no seu âmbito geral, em todos os aspectos. Então é isso que a gente segue. E é onde eu vejo essa mudança. Hoje a gente tem um grande movimento, tanto na cidade de Canoas, como no próprio Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, com os grandes mestres, a própria Casa do Capoeira, que reuniu muitos mestres aí no Rio Grande do Sul, trazendo essa evolução de organização, essa evolução de pertencimento dos grupos, interação entre não somente os mestres, mas com acesso a todos os docentes, né, que a gente chama, que é os próprios professores, contramestres, trazendo essa mesma batida em termos de organização. Então eu vejo isso um grande fortalecimento para a gente realmente fazer com que o nosso movimento da capoeira ele seja visto e seja valorizado pela nossa sociedade aí, principalmente o nosso governo aí, que é onde a gente precisa desses apoios, né, muitas vezes para poder fomentar os nossos projetos. Bom, trazendo aqui para a cidade de Canoas, aqui a capoeira, eu conheci a roda do calçadão desde sempre, né? Desde quando eu comecei lá em 93, eu vinha quando menino nas rodas do calçadão. E na atualidade também, hoje nosso grupo faz uma roda por ano, que é a roda do encerramento do nosso ciclo, né, no Grupo Palmares, onde o mestre Dindo ele tinha uma roda que era mensal, depois ela passou a ser... Era uma roda semanal, depois passou a ser mensal, e aí hoje a gente faz uma roda uma vez por ano ali para marcar o centro da cidade de Canoas, onde foi o palco, né, inicial de toda a capoeira. A capoeira depois ela passou a ser periférica, ela saiu do centro e foi para as periferias. Atualmente o mestre Bira faz uma roda por mês ali do Grupo Tradição, e eu acho isso fundamental para que a gente mantenha a chama acesa da capoeira na cidade, que ela seja vista principalmente pelos nossos governantes, pela administração pública, mas que a gente consiga ter um espaço para manifestação cultural. Porque hoje eu vejo a capoeira mais acessível, conforme eu comentei antes, eu vejo a capoeira mais compreendida pela sociedade, não é mais uns chamam de dança de maloqueiro, outros aquela aglomeração, mas hoje já não, hoje eles já estão entendendo que ela é uma arte genuína brasileira, que a gente está fazendo uma manifestação cultural, que a gente está se dedicando ali para que a gente consiga também muitas vezes repassar os nossos ideais perante a nossa administração pública, que um dos nossos propósitos é esse, é se manifestar e buscar o nosso espaço. E aqui em Canoas é isso. O que eu sinto falta ainda hoje na cidade são espaços específicos para esse tipo de realização de atividades. Assim como tem pistas de skate, tem campos de futebol, tem praças com quadra de salão e vôlei, né? Todos os esportes são muito bons, são fundamentais. Mas a capoeira também, ela precisa ter o seu espaço. A gente já brigou muitas vezes pelo espaço público capoeirístico aqui em Canoas, já fizemos inclusive um baixo-assinado, já fizemos várias movimentações, mas nada foi para frente ainda. E eu tenho esperança que a gente consiga, principalmente com essa nossa nova geração, que por sinal essa nossa nova geração, ela também está vendo nessa batida. Eu digo nova geração da minha época de graduação para baixo, como contramestre, professores, os próprios instrutores, de todos os grupos que tem existente em Canoas, eles já estão vindo com essa batida de organização, né? Anteriormente a gente teve algumas dificuldades de poder avançar, justamente por isso, eu vejo, no meu ponto de vista, que poderia haver mais organização entre os próprios mestres daquela época, em comunicação,
em buscar esse tipo de reconhecimento perante o poder público, porque a gente sabe que a gente só vai ter força quando a gente conseguir fazer uma mobilização que realmente dê representatividade para a nossa história. E aqui em Canoas está começando a mudar isso, a gente está conseguindo ter. Hoje nós temos a roda do Nossa Senhora dos Navegantes, que foi fundada pelo mestre Dindo há 17 anos, é um palco de resistência que a gente tem na cidade. A gente já faz alguns projetos, algumas vezes a gente já teve alguns incentivos sim do governo municipal, mas são pouquíssimos acessos que a gente tem à cultura lá. Então a gente faz isso muito de iniciativa própria nossa. Todos os anos a gente faz uma movimentação que é o curso dos contramestres e mestres do grupo, para arrecadar uma verba para a gente poder também fomentar e, de certa forma, realizar aquele movimento cultural que acontece há 17 anos ali na prainha do Paquetá, em Canoas. Também, por outro lado, nós temos a Roda da Entrada da Matias, do Calçadão. A Roda da Matias ali, por exemplo, também completa 17 anos. Ela começou com o mestre Alfredo, depois ela passou pelo mestre Bira, o mestre Chuca fez rodas ali na entrada da Matias, e hoje nós estamos lá, desde há 17 anos atrás, realizando essa roda aí que não pare, que a gente consiga ter essa visibilidade na cidade. Então isso é importante, que todos os capoeiristas, principalmente da cidade, se mobilizem para que a gente consiga ter cada vez mais essa força e seja visto pelo nosso poder público aí de uma forma positiva, que a gente consiga ter esse retorno. Então atualmente a cidade de Canoas aí, ela está mais forte em segurança, embora nós tenhamos esse sentimento ainda de insegurança em alguns bairros, mas eu vejo que com a contribuição da cultura e da educação a gente consegue reverter esse quadro. Então isso tem que ser visto, a capoeira tem que ser vista com bons olhos pela nossa sociedade e principalmente pelos nossos representantes do governo municipal. Bom, a capoeira ela já foi reconhecida como patrimônio material e imaterial pelo IPHAN. E pela Unesco, ela é reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Então, o que eu vejo a capoeira para o futuro? Uma capoeira mais acessível, de certa forma mais controlada, mais homogênea no sentido de organização, e isso daí eu já não vejo com bons olhos. Eu vejo que não podemos nunca esquecer da nossa ancestralidade e da salvaguarda dos nossos mestres e dos mestres mais velhos. Pelo fato dela ser reconhecida como patrimônio cultural da humanidade, isso significa, no meu ponto de vista, que ela tenha livre acesso para qualquer ser humano, que é verdade de certa forma. Se nós formos equiparar o valor de um velho mestre que trouxe toda a sua trajetória para poder nos apresentar a capoeira e nos dar a capoeira tão acessível como ela está hoje, nós temos que respeitar isso. A gente não pode esquecer e desmerecer muitos mestres. Está aí a história do próprio mestre Pastinha, aí, o formato, e o próprio mestre Bimba também, a forma como eles nos deixaram aí. Então, eu vejo a capoeira para o futuro, ela é muito mais organizada que ela está hoje. Eu vejo também o segmento esporte da capoeira, que é a capoeira regional e a capoeira contemporânea, tendo acessibilidade em esportes olímpicos. E eu vejo a capoeira Angola com mais evolução e mais comunicação em termos de organização. Nunca perdendo o fundamento, nunca perdendo a tradição, mas respeitando também a atualidade, trazendo para os dias de hoje as necessidades que nós precisamos de resistência para poder cultuar essa nossa arte e seguir com ela de um formato que não seja descaracterizada. Mas para isso ela precisa ainda de muita conversa, principalmente entre os velhos mestres, nossos baluartes aí da capoeira, e muita acessibilidade e flexibilidade dos mestres atuais também, para que a gente consiga trazer isso num formato de pensamento que seja bom principalmente para a nossa arte, primeiramente. Assim, eu vou fazer um comentário dos momentos assim que eu considero mais emocionante para mim na capoeira, nessa trajetória da capoeira, Então eu vou começar numa linha do tempo, assim. Vou começar quando eu voltei para a capoeira, lá em 2007. 2006 para 2007, eu lembro que eu tive uma conversa com o mestre Dindo. Eu estava numa fase da minha vida que não estava praticamente nada dando certo, assim, tanto profissional como pessoal. E aí eu vinha com uma série de dúvidas. Eu lá com meus 25 para 26 anos, eu com uma série de dúvidas na minha cabeça e muitas... vontade de desistir de tudo, vontade assim de sei lá, sabe? Às vezes dava vontade até de sumir, assim.
sei lá, eu acho que eu estava entrando numa depressão e não sabia. E aí, conversando com o mestre Dindo, ele prontamente abriu os braços, abriu as portas para mim novamente. E ali foi muito legal, foi uma transformação na minha vida. A partir daquele momento ali, eu comecei a enxergar com outros olhos a própria vida. E através da capoeira, através do acolhimento do mestre Dindo e da mestra Lore, que foi uma mãe para mim, até hoje minha segunda mãe, eu tive a oportunidade de reformatar a minha história de vida, tanto pessoal como profissional. Aí ali eu volto com todas o acolhimento, aí o legal de tudo isso, e aí que me marca, né, a primeira vez, além de eu voltar para a capoeira, eu já ainda me deparo com alguns daquele pessoal que eu conheci lá quando eu era adolescente. É o mestre Sasquatch, o mestre Buiú, o mestre Vermelho. E aí logo também conheci o mestre Pardal, o contramestre Lua, e aí o Menor, entre outros, né? Não vou também cometer injustiça de querer lembrar de todos, mas eu lembro que eles estavam lá e me acolheram também, abriram as portas, né? E isso foi muito legal. Ali me marcou muito porque eu senti que eu estava reingressando para uma grande família. A palavra é essa. Eu estava reingressando naquele momento e me marcou bastante, assim, sabe? E logo depois disso eu já fui viajar também. Eu entrei lá em setembro e aí em novembro já tinha um evento em Florianópolis. Eu fui viajar e me chamou bem a atenção, assim, esse episódio, porque eu retomei ali, novamente eu vi o mestre Nô. O mestre Nô, ele já estava bem debilitado da visão. E aí eu fui lá para cumprimentar ele, bem contente, né? E na esperança que ele lembrasse de mim. E aí o mestre Nô lembrou. Ah, você era aquele menininho, né, gordinho, que fazia aquelas bagunças lá no mestre Dindo, aquela carinha de brabo. E eu, sim, mestre, eu mesmo. Ele, pô, que legal que tá retornando aí. Seja bem-vindo. Aí ali foi um momento que me marcou bastante. Aí depois, o segundo momento foi que também me trouxe muito orgulho, e aí eu já tô trabalhando para organizar ali na parte burocrática da nossa sede, que foi quando nós ganhamos um edital aqui no Rio Grande do Sul, chamado Ponto de Cultura, que era pela Prefeitura de Canoas, embora o edital ele era da União, ele foi conduzido pelo governo municipal e a gente escreveu um edital em parceria com a turma do teatro, lá do João Máximo e da Cilândia, que era bem legal. A gente também peguei bastante experiência em conjunto com eles, a gente escrevia esse edital, a gente escreveu esse projeto lá na antiga Casa de Cultura, agora que é a Estação Férrea, né? E conseguimos também fazer um baita de um projeto bacana. E lá em 2010 a gente ganhou esse edital e isso me marcou bastante, assim, como uma vitória e uma retribuição da minha parte para a capoeira. Isso aí foi muito legal. E com o mestre Dindo eu tenho muitas histórias, né? Ele me acompanhou toda essa trajetória, me ajudou muito, me esclareceu muitas dúvidas, me deu muita orientação positiva, sabe? Eu nunca fui uma pessoa fácil para lidar com o mestre Dindo, porque eu era muito crítico e o mestre teve muita paciência comigo. Gratidão, mestre, por ter me acolhido e ter tido essa paciência, né? Porque eu não respirava para responder. Tinha muitas coisas que eu não concordava e prontamente eu já rebatia. E o mestre, sempre com toda a paciência, ele me explicava, entrava junto comigo para a minha emoção e a gente saía com a razão, né? E com isso eu fui evoluindo na capoeira. Isso me marcou também bastante. Um segundo ponto que me marcou na capoeira foi quando eu fiz a minha primeira viagem para a Bahia. Eu era cordel, primeira graduação de instrutor, cordel amarelo claro. Eu fui para a Bahia, a gente foi numa turma para lá, tava lá o mestre Sasquatch, tava a mestra Giane, o instrutor Trilho tava junto, o mestre Dindo, o mestre Pardal e, se eu não me engano, o contramestre Lua tava junto nessa também. Eu sei que a gente acabou alugando um carro lá, ficamos uma galera, entre 5 pessoas, passeou por os principais pontos turísticos lá, a gente foi na Igreja do Bonfim, na Lagoa da Baité, a gente foi lá no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, no Forte. Então foram todos os lugares que a gente, na Barra, foi muito massa, assim, foi praticamente uma turnê que a gente fez ali em Salvador e participando do evento que era na ilha. Na época ainda o mestre Nô estava fazendo na ilha de Taparica, na cidade, no distrito de Coroa lá, que foi um dos eventos que eu peguei, uns 3 ou 4 eventos ainda lá na ilha. Hoje o mestre Nô ele faz em Salvador. Então desde então procuro ir praticamente todos os anos para Salvador para
poder participar desse seminário. Então o primeiro ano foi que me chamou bem a atenção, que eu consegui botar o pé em Salvador, que imagino eu que seja o sonho de todo capoeirista, né? Porque a capoeira, ela começa lá em Santo Amaro da Purificação e ela se dissemina por toda a região aí de Salvador e vem descendo, né? Sobe para Maceió, Pernambuco. Quem conhece a história aí também, não vou falar muito porque eu não sou conhecedor, mas a gente sabe que é por aí, né? Rio de Janeiro também é um porto forte pela capoeira e ela vem descendo. E aí me chamou a atenção a ida lá para Bahia, a primeira ida para Bahia. Então, e o terceiro episódio da capoeira que me chamou mais atenção, assim, que foi emocionante muito, aí eu finalizo ele com um principal episódio, foi com a formatura do meu mestre. Quando ele pegou o cordel branco, ali me passou um filme na cabeça, né? Passou um filme na minha cabeça no período que eu vinha acompanhando com ele, no período que ele também como meu mentor, e aí eu fiz um puxa dele sendo aluno e também se formando. Não tem como ser diferente quando a gente se dedica para alguma coisa e a gente se coloca no lugar, a gente tem a empatia da pessoa, né, passando pelo aquilo ali. Principalmente o meu mestre, que é a minha maior referência na capoeira. Então isso daí foi, acho que o fato mais emocionante para mim dentro dessa trajetória toda que eu trago hoje. A minha principal referência na capoeira é o meu mestre. E não porque ele é o meu mestre, é porque ele é a pessoa que ele é, José Rodolfo Carrinho Viana. Porque a capoeira, ele sempre me disse uma coisa e eu levo muito à risca isso, que capoeirista ele é 50% dentro da roda e 50% fora da roda. E em outras palavras, trazendo o que o meu mestre me fala, é o lema que o mestre Nô, meu avô de capoeira, diz, que é a capoeira na roda e a capoeira na vida. Então o mestre Dindo, ele é a minha principal referência na capoeira hoje, porque ele me deu muitos exemplos, tanto de vida como saber se comportar numa roda mesmo, como saber se colocar, chegar no seu momento certo, saber ter atitude, postura e principalmente destreza nas lições que a vida nos dá. A gente tem que saber também lidar com isso. Então, meu mestre é a minha principal referência. Mas também eu tenho muitas lembranças e tenho muita referência aí que se eu começar a falar nomes aqui, eu vou deixar alguém magoado de não ter lembrado, né? As minhas referências principais são os mestres gaúchos, tá? São os mestres que eu tenho como muita referência e muita história que eu vejo, tanto história deles como história minha com eles, tá? Eu vou citar aqui, lá do início, lá o mestre Ivonei e o mestre Marcelinho, do Grupo Cativeiro. Eu tenho lembrança quando eu fui batizado na capoeira, eu via eles fazendo cada movimentação assim que me chamava muita atenção. Embora eu não tenha tanta destreza com movimentações, assim, com acrobacias, mas eu acho muito bonito. E o mestre Marcelinho dava cada peão de cabeça, assim, que um S dobrado, bacana. E o mestre Ivonei também fazia as movimentações, só que os dois eram dois modelos de referência para mim. Um tinha uma referência na destreza corporal e nas movimentações, que era o mestre Marcelinho, e o mestre Ivonei, o jogador mesmo, lutador de capoeira, né? Então, até hoje eu tenho essas referências e tenho também a honra de tê-los como no meu grupo de amigos como capoeira e o acesso a esses mestres. Também tem o mestre Gulliver, que o mestre Gulliver e o mestre Sorriso, eles foram muita referência para mim na época quando eu era menino, que eu via eles fazendo aquelas movimentações bacanas e aqueles, poxa, tinha cada movimento assim que me chamava muita atenção e eles também foram minhas referências na capoeira. Abrindo um leque para o próprio mestre Alfredo, né? O mestre Alfredo é um cara que ele me acolheu também na capoeira. Quando me conheceu, parecia que a gente tinha uma afinidade assim de anos. Foi muito legal e até hoje toda a receptividade quando ele me vê, a gente assim se abraça e conversa muito forte sobre a vida, sobre a capoeira. A gente é muito amigo, assim, ele é uma referência grande para mim nisso, principalmente em sistema de organização, assim, sabe? Ele é um dos caras que também me marcou muito como referência até hoje. E em memória aí o mestre Kid, que era um mestre também que quando eu voltei ali em 2007 a gente teve uma aproximação grande ali. Ele morava no mesmo bairro do Guajuviras. E aí toda vez que ele me via a gente fazia rodas semanais ali na esquina do Sacolão Rocha ou na esquina da Casa Bem, que fica na frente da Brigada Militar. A gente faz as rodas de verão ali. E aí o mestre Kid passava, não podia deixar de chegar para me cumprimentar e conversar. E são esses mestres. O mestre Babalu em Porto Alegre é um mestre também como muito amigão, assim, como uma referência de pessoa
humana, que conversa, extrovertido. Então, com cada mestre eu vou pegando uma habilidade, uma particularidade para ir me formando e vendo assim o que a gente colhe de bom. A gente sabe que todo ser humano, por ser ser humano, já não é perfeito, né? Então, todos nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades, mas eu sempre procurei tirar proveito, assim, a colher aquilo que é o lado bom de cada pessoa, de cada mestre, e são essas as minhas referências aí até hoje. A capoeira, para mim e para minha vida, ela representa uma unidade familiar, uma unidade profissional, uma unidade pessoal. Tá? Ela me trouxe muitos benefícios, me traz até hoje. Então eu não consigo me ver sem a capoeira na minha vida, porque eu utilizo praticamente todos os dias a capoeira, seja para me portar, seja para me comportar, seja para mim ter uma disciplina para alguma coisa, seja para mim saber me relacionar com as pessoas. Então eu trago muito isso na risca, o lema do capoeira na roda, capoeira na vida, e o capoeirista é 50% dentro e 50% fora da roda. Então ela faz parte da minha vida, ela está dentro das minhas conversas, do meu ciclo de amigos, e além disso, ela ainda me deu a dádiva de eu proliferar a minha história. Hoje eu estou deixando um pequeno legado com a capoeira, que são introduzir os meus filhos dentro dessa arte. E não por forçar, por deixar eles à vontade de querer. Hoje eu tenho um menino com 16 anos, que é o Gustavo, o apelido dele é Lobo Guará. Ele praticamente nasceu dentro da capoeira, mas ele não ficou praticando com assiduidade, com vontade. Eu deixei ele, tentei dar uma forçadinha no início, mas depois eu vi que não ia adiantar ir por esse caminho, e hoje eu deixo ele à vontade para ele decidir o que ele quer, porque ele também tem o direito, né, de escolha. Ele está com 16 anos hoje, e para minha alegria, ele escolheu seguir com a capoeira. Então ele tem também uma genética muito boa, ele é um menino bem dedicado, esforçado, e aí a capoeira ela me traz essa felicidade de conseguir inicialmente botar o meu filho. E aí depois veio a minha filha, a Ana Clara, hoje ela está com 6 anos de idade, que também é uma molecona na roda, não pode ver uma roda, não pode ver um toque, já toca berimbau, já toca pandeiro, e isso me enche de alegria aqui em casa. Então são um legado que eu vou conseguir deixar com a capoeira, e o que ela representa para mim hoje é uma família. Na minha opinião, as maiores dificuldades enfrentadas pelos capoeiristas são duas. A primeira delas é o acesso e o fomento aos capoeiristas pelo poder público, porque grande maioria dos capoeiristas ainda executam trabalhos sociais e voluntários como o nosso, por exemplo. O mestre Dindo ensina há 40 anos de uma forma voluntária e gratuita. Em alguns momentos nós executamos alguns projetos que são de cunho do governo para poder executar alguma coisa mais ampla e com mais, vamos dizer assim, estruturada, né? E o que leva a essa dificuldade, no meu ponto de vista, é justamente a falta de aliança entre os capoeiristas. Eu vejo conflito de pensamentos, que é normal do ser humano, mas eu também vejo um pouco de ego e orgulho, sabe? Pode ser que muitos estejam bem no formato e no modelo de execução das suas atividades como capoeira hoje, né? Me refiro a capoeiristas profissionais, eu não tenho também propriedade para falar isso porque eu não sou um profissional de capoeira. Eu valorizo muito, eu acredito que a capoeira ela tem que ser cobrada e bem cobrada, porque tem que remunerar os mestres e os próprios professores, os docentes de capoeira, eles têm que ser bem remunerados, como qualquer outro profissional dessa área. Bom, eu gostaria de dizer, então, na atualidade, hoje o mestre Dindo, né, meu mestre capoeira aqui na cidade de Canoas, ele é um mestre remanescente da história do Grupo Palmares em Canoas. Então, o mestre Dindo, ele foi, por muitos anos, ele foi rejeitado pelo próprio mestre dele, pelo formato que ele tinha, pelas atitudes que ele tinha na capoeira da época. Ele teve que ser muito doutrinado naquela época da capoeira e ele teve muita oposição quanto ao seu comportamento e às suas atitudes, que ele tinha os motivos deles pessoais.
para poder se manter dessa forma, como um lutador pela capoeira e pela história dele, pelo acesso dele, principalmente. E não foi à toa que ele permaneceu até hoje com essa história, com a chama acesa do Grupo Palmares aqui na cidade. Então, eu não posso deixar de mencionar o mestre Dino como um vencedor hoje, como um dos mestres mais velhos, se não é o mestre mais velho hoje em atividade no Grupo Palmares, mantenedor à risca do fundamento do mestre No, dentro da nossa história do Grupo Palmares aqui na cidade de Canoas. Então, quero dar os parabéns para o mestre Dino, ele é a minha referência. Quero agradecer também por ele ter me dado essa oportunidade de, inclusive, estar aqui dando o meu depoimento, a minha história, um pouco da minha história, contribuindo com a história da cidade de Canoas, porque sem a gente olhar para o nosso passado, a gente não vai saber onde é que vai chegar o nosso futuro. Em outras palavras, é aquela velha premissa, né? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, com a raiz forte do mestre Dino, nós estamos confiantes que a gente vai conseguir vencer nossos paradigmas aqui na cidade e se unir cada vez mais para a gente chegar todos unidos, firmes e fortes contra o nosso sistema aqui e vamos quebrar isso. Eu quero agradecer a oportunidade de poder passar um pouquinho da minha história, falar um pouco da minha família. Eu quero parabenizar todos os envolvidos na construção desse documentário, né, desse mini documentário, e dizer que através desses movimentos que a gente vai conseguir ter mais força e ter mais visão perante a toda a sociedade, tanto dentro e fora da cidade, e inclusive no país e no mundo, porque a gente vai ir para as redes sociais e vai demonstrar isso, que a capoeira não é só uma roda de pessoas jogando, dançando e cantando. A capoeira é muito forte, é muito rica, ela deve ser respeitada, principalmente a nossa ancestralidade, os velhos mestres, e deixar uma salvaguarda para eles. Então, com isso, a gente está seguindo nesse legado. Aqui na cidade de Canoas, a gente precisa melhorar muito ainda. Eu fico à disposição, eu sou apenas um grão de areia dentro desse universo aí que a gente tem que seguir em frente e principalmente respeitando a nossa história aqui dos nossos velhos mestres e deixando o legado deles aí para os nossos filhos e os nossos alunos aí em frente. Muito obrigado a todos. Vamos falar sério agora. Só um minutinho, tem que ficar sempre olhando para... mas eu não nego, eu não quero negar o meu apelido. Porque assim, como é que a gente fala? Tu resume, né? A bola 7, porque o outro bola 7 ele é por extenso. Por um período virou rotina. 1000 abdominal, o mestre passava, né? Ficava no abdominal, o mestre passava por cima com os garrão. Isso eu vou fazer de Abertura não tinha essa, chegar, era sentar na parede e os negros cada um numa perna assim empurrando. Mas eu não vou falar isso aí, né? Quer parar? Tomar uma água, tomar um chimarrão. Se eu não dou nenhum apelido, não vai saber quem é o cara. Dá um branco legal. Não sei se foi 2019. Acho que foi 2020. 21, 22, 23, foi 2020. 20, 21, 22, 23. O Lambari não falou? Não lembro. Porra, meu. 2020 era a meio da pandemia. Pausa aí. Obrigado. E quando que eu me formei professor? Vai a merda, né, cara? Sei lá. Um ano aí. Recebeu o vírus. Tá, mas também não precisa disso, né, meu? Linha de tempo também. Quer saber da minha história? Senta aqui comigo, vamos tomar um café. Quer falar? Mas é bacana, que é um negócio que vai ficar gravado, né, cara? Será que eu vou ter que ir lá pegar meu certificado pra falar certinho? Só um pouquinho. Vai pro quarto bloco. 21, os mestres? Ai, meu Deus do céu. Onde é que tu tá vendo essa postagem? Eu vejo aqui, hoje bom dia. Bom dia. Puta que pariu. Sabe tudo, né, cara? 8 de dezembro de 2021. Não, Dezembro. botou aqui em 2021, mas daqui a gratidão, Cara, então... tá? Me manda essa postagem aí já. Me encaminha aí, por favor. Vamos fazer de novo. Então, acabei de me lembrar. Pá, gente, não. Quer ver? Eu tava só vendo se vocês estavam espertos. Pá, que merda.
Faz uma água pra nós lá, por favor. Vamos lá, então. Cara, eu dei-lhe um martelo num... Eu sei que todo mundo fica... É o episódio, eu tô tentando falar bonito, tô me ferrando aqui. Achei que ia falar meu nome, né, cara? Pô, não, de todos O mestre Leandro, vocês não têm noção. Esse cara marcou a minha vida. Continua que eu vou usar isso aí. Ah, tu tá ligado que no final ali do vídeo... Tem os make-off. Obrigado. Vou botar uma mãozinha. Eu acho que não é nessa novela, cara. Tá, meu aniversário pro pessoal começar a me mandar parabéns. É a última vez lá, vai Agora chegar. chega. Daqui a pouco grita lá. Não, foi 22. 19, né? Traz um refri pro Luan aqui, que ele tá louco de sede.